Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão queridão, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, dia em que nós completamos 5 anos, em que vencemos a Recopa Sul-Americana. Hoje o Botafogo vai tentar repetir o feito do Mengão queridão contra o Racing. Na primeira partida, o Racing venceu o Botafogo por 2-0. E o Flamengo cedeu o CT do Ninho do Urubu para o Racing poder fazer seus treinamentos no Rio de Janeiro antes de enfrentar a equipe do Botafogo. Nação, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, é fundamental você se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, não tem outra maneira da gente saber que você está curtindo o nosso trabalho, da gente saber que você está nos acompanhando, se não for através da sua inscrição, que além de tudo dá uma motivação gigantesca para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, para a gente continuar trazendo as informações do Mengão queridão para vocês, valeu? Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês ainda é sobre o assunto Matheus Pereira, tá? É claro que vão haver narrativas favoráveis ao Cruzeiro sobre todo o processo, porque afinal de contas o Cruzeiro é um time hoje que não está na final do campeonato regional, coisa que seria obrigação para uma equipe que tem um elenco de 100 milhões de euros. Seria obrigatório o Cruzeiro estar na final do Campeonato Mineiro ao lado do Atlético Mineiro, disputando com o Atlético Mineiro, e os caras perderam a classificação na semana passada na semifinal para o América Mineiro, uma equipe tradicional em Minas Gerais, tradicional no futebol brasileiro, mas que tem um investimento de pouco mais de 10% daquilo que o Cruzeiro investiu. Cerca de 12 milhões de euros vale o elenco do América. É claro que a torcida cruzeirense está braba, está cobrando, está no pé. E é claro que a narrativa do Matheus Pereira recusar o Flamengo seria contada até para fazer o jogador ficar melhor com a torcida, que clama pela sua saída, que até ameaça fisicamente o atleta de alguma maneira. Então fazer uma narrativa de que o atleta recusou o Flamengo, que o Flamengo queria o atleta, mas ele não quis o Flamengo, faz com que tenha uma aura de heroísmo em cima daquilo que representa hoje o Matheus Pereira para a torcida do Cruzeiro. Só que essa não é a verdade. A verdade é que o atleta não foi para o Flamengo, primeiro porque o Flamengo não aceitou emprestar o Luiz Araújo, e o Luiz Araújo também não tinha interesse em ir para o Cruzeiro, e como o Mauro César também falou, a questão salarial do atleta deu uma assustada no Flamengo. O que o Matheus Pereira recebe hoje no Cruzeiro extrapola o que o Flamengo paga, por exemplo, para o Arrascaeta, para o Gerson, para o Bruno Henrique, que são atletas que já ganharam tudo pelo Flamengo. Agora, na minha humilde opinião, entre Matheus Pereira e Luiz Araújo, eu sou mais o Matheus Pereira. São posições diferentes, obviamente. Óbvio que o Luiz Araújo vai ser muito importante para o Flamengo ao longo do ano. Claro que o Luiz Araújo tem a sua importância para o Flamengo, não é disso que eu estou falando, mas o Matheus Pereira é capaz de decidir jogos muito mais do que o Luiz Araújo, é capaz de fazer seus companheiros decidirem jogos muito mais do que o Luiz Araújo. Na minha humilde opinião, o Matheus Pereira é muito mais jogador que o Luiz Araújo. Então, assim, se o Flamengo tivesse optado pela troca, não acho que seria ruim para nós não, tá? Nem para os atletas também. Sobre o Lohan, tudo que acontece envolvendo o Lohan, o Flamengo olha com muita calma, com muito cuidado, porque o Lohan é um atleta muito caro, do ponto de vista de tudo que foi investido nele até agora. Principalmente o investimento naquilo que era esperado como retorno do Lohan, que ainda não se concretizou, mas que pode se concretizar. Então o Flamengo estuda cada passo sobre a situação do Lohan com muita calma. Até porque o Boto é fã do Lohan, gosta do Lohan e queria recuperar o Lohan, queria transformar o Lohan num grande jogador para o Flamengo. O Boto gosta desse tipo de atleta jovem, técnico, veloz. Então tudo que ele queria era ter a oportunidade de transformar o Lohan. Mas o Lohan não mostra muita vontade de permanecer no Flamengo, não mostra muita vontade de se reerguer como atleta profissional, e isso acaba atrapalhando até com que as pessoas tenham fé nele. O Lohan hoje, gente, ele tá decidido a sair do Flamengo. E foi aquilo que eu falei para vocês no vídeo de hoje cedo, que depois o GE trouxe. O Flamengo vai trabalhar a questão do Lohan na janela que abre no dia 10 de março e vai até o dia 11 de abril.
Antes disso, o Flamengo vai ouvir, vai tentar entender cada situação que possa, porventura, envolver o atleta, mas o martelo só vai ser batido mesmo na janela que abre dia 10 de março e vai até o dia 11 de abril. Enquanto isso, o Flamengo vai apenas ouvir, debater com o staff do Lohan e ver aquilo que pode ser o melhor para o Flamengo, que não quer de maneira nenhuma abrir mão do atleta para clubes brasileiros por valores que não sejam aqueles que a torcida possa perdoar uma transferência. Por exemplo, uma coisa é transferir o Lohan por 9 milhões de euros para o CSKA. Outra coisa é transferir o Lohan por 9 milhões de euros para o Cruzeiro, para o Botafogo, para o Vasco, para o Inter, para o Grêmio, para o Atlético. Aí não vale. Aí a diretoria não quer, porque ele continuaria no Brasil, poderia evoluir e em algum momento a torcida ia cobrar porque foi feito uma venda pequena, num valor pequeno pelo atleta. Por outro lado, o Flamengo, que já começa a estudar uma situação de substituição pelo Wesley, pode ver no William, lateral direito do Cruzeiro, a oportunidade ideal, já para começar a pensar num atleta para vir para o lugar do Wesley, que inevitavelmente deve ser vendido no meio do ano. O Cruzeiro está pedindo apenas 3 milhões de euros para vender o William para o Internacional de Porto Alegre. Aí eu pergunto para vocês que são mais entendidos do que eu. Seria o caso do Flamengo tentar a compra do William já nesse momento, no mercado interno, para garantir o atleta já se adaptar, para no meio do ano ele poder assumir, caso o Wesley seja vendido, é muito provável que seja, a posição da lateral direita, ou ter mais condições de brigar pela titularidade com Varela? Pô, Fabrício, vão ficar 3 laterais direitos? A gente tem 3 laterais esquerdos. Alexandro, Vinha e Ayrton Lucas. Por que não poderíamos ter 3 laterais direitos, uma vez que todo mundo sabe que o Wesley deve sair no meio do ano? Coloca aqui nos comentários para mim, se inscreva e comenta. Você acha que por 3 milhões de euros o Flamengo deveria comprar o William do Cruzeiro? Coloca aí que eu quero muito saber a opinião de vocês. Sobre o Thiago Maia, pessoal, o Thiago Maia foi vendido ao Internacional de Porto Alegre por 4 milhões de euros. O Inter jamais pagou nenhuma das parcelas para o Flamengo da venda do Thiago Maia. Com isso, o Flamengo já tinha acionado o Inter aqui no Brasil em todos os locais que podem, não acessou, não interpelou o Inter via FIFA, porque você só pode fazer via FIFA se for em clubes de países diferentes. Senão você tem que resolver dentro do seu próprio país. O Inter não pagou. E agora o Inter está vendendo o atleta para o Santos por 2,5 milhões de euros, mas o Santos assumiria a dívida com o Flamengo. Estava tudo pronto para o Thiago Maia se apresentar no Santos ontem e ele não pôde se apresentar. Por quê? Porque o Santos prometeu ao Flamengo que assumiria a dívida do Internacional. São 3 ou 4 parcelas que somadas dá 700 mil euros. Só que o Flamengo não é bobo, pelo menos parece não ser, e exigiu do Santos que desse garantias financeiras para o Flamengo. Até agora o Santos não apresentou garantias financeiras. Aí você que está do outro lado pode perguntar assim, pô, para que garantia financeira? Se o clube não quiser pagar, não vai pagar. Por exemplo, o Corinthians deu como avalista a Brax, que é uma baita de uma empresa respeitada. Era para ter pago em janeiro e até agora a Brax não pagou, Mateuzinho. Então o Santos apresentar garantias financeiras, dependendo quais forem, não dá garantia ao Flamengo que o Santos vai pagar. E o Santos prometeu pagar à vista as 4 parcelas que estão atrasadas pelo Inter. Só que sem dar as garantias financeiras, o Flamengo não deixou o Thiago Maia se apresentar ao Santos. E aí a coisa tá parada, nem o Flamengo recebeu dinheiro, nem o Santos pôde ainda exercer o direito de compra do jogador. Santos e Flamengo estavam alinhados, mas sem apresentar as garantias, que como eu já falei, apresentando já tem chance de dar calote, imagina sem apresentar. Aí que o calote é certo mesmo, né? Bom, mudando de pau para cavaco agora, atualizar vocês sobre Flamengo e Vasco, tá? Esse jogo da semifinal do Flamengo com o Vasco, ele tem tanta importância para o Felipe Luiz quanto o primeiro jogo de campeonato carioca desse ano. Ou seja, o Felipe Luiz dá muito pouco valor para o campeonato carioca. E repito, acertadamente. Não vale, por exemplo, a lesão de um atleta para ser campeão do carioca. Uma vez que nenhum torcedor do Flamengo
ficaria feliz e satisfeito com o Flamengo campeão carioca e eliminado de Copa do Brasil, de Libertadores e lá embaixo no Campeonato Brasileiro, né? Então o Felipe Luiz sabe o que tem que fazer, que é trabalhar com os atletas para deixá-los inteiros para poder jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É isso. Não tem negociação com relação a isso. O Felipe Luiz já disse até o seguinte: se eu perder o meu emprego por conta disso, azar. E tá muito certo, Felipe, na minha opinião. Coloque a opinião de vocês aqui também, se vocês concordam comigo e com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, pessoal. Pensando assim, como o Vasco resolveu levar o jogo para o gramado sintético, o Felipe Luiz pode poupar vários jogadores dessa partida. Por exemplo, o Danilo não vai, mas por controle de carga. Outros jogadores que passaram recentemente por algum tipo de problema físico, problema clínico, também devem ser poupados, porque o gramado sintético é encarado pelo Flamengo, especialmente pelo Felipe Luiz e o Zé Boto, como o pior piso que um atleta pode jogar. Então, a gente pode ter, por exemplo, casos de Arrascaeta estando fora da partida, Gerson fora da partida, De La Cruz fora da partida, dependendo da avaliação e critério que o Felipe Luiz e o departamento médico tiver. Luiz Araújo, que a gente estava falando até ainda há pouquinho sobre ele, também pode ficar fora da partida, porque recentemente se recuperou de lesão e no gramado sintético o Felipe Luiz não quer nenhum tipo de brincadeira. Fabrício, então a gente vai com sub-20? Pode ser que o Felipe Luiz coloque muitos sub-20 mesclados com alguns profissionais. O Alacian não vai jogar Libertadores sub-20. Ele vai ficar para servir ao Felipe Luiz nos profissionais. Então pode ser que a gente tenha uma nova oportunidade para o Alacian, tá? O Everton Araújo, o Alan, podem ganhar oportunidades lá. A gente já viu que esse time do Vasco é fraco, mesmo os caras tendo inscritos alguns reforços, né? Argentino, português, devem estrear contra o Flamengo amanhã. Amanhã não, sábado, né? Pois é, mesmo assim, o Felipe Luiz deve dar uma segurada, uma travada em alguns atletas que podem se lesionar num gramado sintético. E aí eu pergunto pra vocês, tá certo, Felipe? Nós não devemos pesar nada na semifinal do Carioca? Mas e contra o jogo contra o Botafogo lá, um Brasileirão? Aí vai valer, né? Porque Brasileirão tem que valer. Vocês concordam? Eu concordo, já tô logo falando de cara. Porque se eu não falar o que eu penso, algumas pessoas interpretam do jeito delas que eu tô contra o Felipe, que eu discordo do Felipe. Não, eu acho certo. Quando tiver que jogar no sintético, que seja por alguma competição que vale a pena. Pelo Carioca, eu concordo 100% com o Felipe de poupar os atletas e não expô-los a uma situação que seja crítica nesse começo de temporada, uma vez que a gente já vem convivendo há algum tempo com problemas de lesão. Correto ou não correto? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, obrigado por tudo. Curta, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever. É importante a sua inscrição aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.